Foi essa aí que aconteceu a situação que o Carlos Alberto contou. Do Augusto César Vanucci. Primeiro foi o Renato e eles não queriam os outros. Tinha uma situação assim, né? E o Renato... Porque eu tô colocando isso na mesa por quê? Porque fala-se muito, né, o Renato ganhava mais que os outros, aí você vai explicar todo esse contexto, mas o Renato também puxou os outros. O Renato, é isso, ele era o líder que trazia a galera. Talvez se ele não tivesse brigado, os caras não teriam ido pra Globo também com ele. Eu não sei se isso é verdadeiro. Primeiro que o Renato sempre fala que não consegue fazer graça sozinho. Ele precisa. Se você for ver friamente... Dedé, Mussum e Zacarias eram escadas do Renato. O Renato era a grande estrela. O Dedé fala, não, eu sou escada dos três. Sim, mas os outros três eram escadas do Renato. Porque todo mundo trabalhava ali para o Renato brilhar. Tanto é que as melhores piadas eram do Renato, o grande destaque era do Renato, uma série de coisas. Então ele tinha que ter alguém para... fazer essa graça. Ele não ia funcionar sozinho. Mas ele também era o que mais corria atrás para que isso acontecesse, ou não? Do quê? De tudo, no geral. Não, então, no programa, ele precisava ter alguém que fizesse esse trabalho sujo para ele entregar o negócio para ele se destacar. Ao mesmo tempo, isso estou falando na tela. Fora da tela, ele era o cara que realmente tomava as rédeas da coisa. Então, o que eu disse, ele negociou com o Boni, contrato, uma série de coisas, tal. Então ele ganhava mais do que os outros três, porque já entendia que era ele a estrela, os outros três eram coadjuvantes. Só que para quem assistia, você fala, não, os Trapalhões são os quatro. Eu entendia sempre dessa forma. Eu também. Eu nunca cheguei e falei, putz, isso aqui é melhor que esse, sabe? Era uma coisa uniforme. Remete, vamos supor, pra uma banda, Beatles. Fala, cara, é o conjunto. Se sai um, fica uma coisa meio esquisita. Vamos supor, Rolling Stones. Sai o Mick Jagger, fica o... Fala, caramba, tá faltando alguma coisa, né? Era uma coisa... Unidade. Né? Como o Cacete Planeta, por exemplo. Sim. Você fala, puta, é aquilo, né? Você pode ter uma preferência ou outra, mas assim, é o conjunto ali que tem a graça. Tanto é que o nome é Os Trapalhões. Mas eu entendi, eu falei, puta, é o cara que senta à mesa, negocia, vai conversar com o presidente da Perdigão, vai conversar com o cara da Danone, que tudo isso é um trabalho. Negociar tudo isso, as coisas não são fáceis. A mesma coisa com os filmes, o cara investiu o dinheiro dele na produção, ia atrás de locação, argumento. Os outros três chegavam lá praticamente, era o texto lá, falava, entra. Já tava no filé, né? Mas ele ralava, então ele tinha que ganhar mais. A diferença era grande? Era. A questão não é essa. Que vamos chegar, a gente pode falar agora, que é o seguinte. A questão toda é no percentual dos filmes que pegou por conta da separação. Ele ganhava muito mais, mas muito mais. As pessoas achavam que era 50% deles, outros 50% dos outros três. A gente descobriu que não. Era uma coisa assim chocante. Tipo, sabe? Sim. Você fala, caralho, como que pode? Tanto é que a ruptura deles foi por conta disso. Uma das razões. Porque acho que foi em julho ou agosto de 83, a revista Veja faz uma capa. A Veja era muito forte naquele período. O Renato Aragão na capa. Acho que coloca assim, o maior palhaço do Brasil. Tem umas 8 páginas essa matéria. Cara, em uma linha fala, ele trabalha com Dedé. Tem uns caras lá. Mas mostra, por exemplo, a Grande Acomaria, onde a seleção treina, era do Renato Aragão. O terreno ali. Ele vendeu pra CBF, pra você ter uma ideia. Sabia disso. Ele era um cara empreendedor, né? Porra, ele sabia fazer dinheiro e sabe triplicar o dinheiro dele. O cara é um gênio. Onde é a Record hoje, lá no Rio, era a RA Produções. Ele vendeu pra Record. Então, o cara que, pensou, vou criar um estúdio. Era um cara visionário, isso não tenha dúvidas. Só que aí os caras que cercavam o Dedé, Mussum e Zacarias pegaram essa revista e falaram, olha a diferença aqui, ó. Grande Acomari,
cara com, sei lá, Mercedes, não sei o que, olha a diferença dele pra vocês. E olha vocês aqui, ó, nessa linha aqui, ó, olha quantas páginas tem. Você pra eles não é nada. Eu falo, puta, vamos separar. Vamos mostrar pra ele que sem a gente, ele não é nada. Ao mesmo tempo, e aí, enfim. E aí o que eles fizeram? Eles armaram uma coletiva na Globo, no Teatro Fênix, sem o Renato saber. Falaram, ó, vai lá. Senta os 4, como a gente tá aqui, só que um do lado do outro, assim. O Renato também. Falou, a gente vai se separar. O Renato olha assim. Tem filmado isso. Foi gravado. Caralho. Como? E aí começa a puta briga. Ele tava já pronto pra fazer a Arca de Noé, que eram os outros, que virou o Trapalhão na Arca de Noé. E eles falaram, não, vamos fazer um filme aqui pra competir com ele, que é o Atrapalhando a SWAT. E começa uma puta guerra entre as duas produções. O que eles queriam fazer? Vamos mostrar pra ele que a gente sabe fazer. E ele falou, não, eu vou provar que eu não preciso dos outros 3. E começa uma guerra fria. Tipo, ele assediava uma pessoa da equipe dele pra trazer pra cá. E vice-versa. Correndo para estrear essas coisas todas, quem ia fazer mais sucesso, quem não ia, tal. No fim, os 2 filmes, o público se divide, né? E os 2 filmes não fazem uma boa bilheteria. E aí, em março do ano de 84, eles voltam, porque tinham que voltar, que a coisa tava ruim para todo mundo. Então, mas por exemplo, eu entendo que ele pode estar quebrado porque ele não soube administrar e que, enfim, a realidade é essa. Ele não tem o dinheiro que o Renato tem. Mas até aí, aceitar entrar nessa, que também tem questões dele como pessoa e não só como profissional, porque, sei lá, o Renato poderia oferecer, vou pagar seu plano de saúde. Lógico, faz muita diferença, é uma coisa que é importante para o cara não deve estar ser vivo. barato. Mas, por exemplo, até aí ele aceitar isso e não falar, mano, não, tipo, beleza, mas não, vou fazer minhas coisas, como ele faz, sabe? Não sei, me parece algo que tem algo a mais ali, sabe? Nessa relação, e às vezes é uma coisa meio que de... Eu não quero falar desse jeito porque eu tô interpretando uma conversa que eu não vi, sabe? Mas por que ele ia baixar tanto a cabeça assim pro Didi? Porque teoricamente... Senhor Renato. Por que abaixar tanto a cabeça? Não sei, eu me parece que se eu tivesse... Eu não quero julgar, falar... Não, sabe que teve uma pessoa que eu conversei, agora eu não vou lembrar quem, mas deu a melhor definição, cara. Que falou assim, ó, o Dedé, ele é um eterno escada do Renato. Tipo, ele não tira não sai do personagem, sabe? Então, de certa forma, na vida real, ele é um escada do Renato. Você entende? Isso de maneira... se a gente for... Aí entra na questão da psicologia, psiquiatria. Ele incorporou isso, né? Ele é submisso. Né? O escada, de certa forma, o que é? É um cara que entrega pro outro, né? Ele se afasta do ego pra o quê? Brilha. O outro brilhar. Fala assim, brilha. A mesma coisa você, na vida real, fala, ó, brilha. Sabe? Que essas posições são casa. Então é como se fosse isso. Ele não tá representando. A forma como ele lida com o Renato é dessa forma meio subalterna, submissa, de falar, ó, vai. Mas e quando não tem isso, ele se revolta. Isso que eu ia falar, porque se ele falou tão mal, em algum momento ele falou, cansei dessa porra. Peraí que eu também tenho o meu mérito, porque eu sei dessas... Tudo isso está documentado, a gente não está inventando nada. Isso você pode pesquisar nos arquivos das emissoras, dos jornais, tal, nesse livro que eu vou lançar. Tem coisa lá. É como as pessoas viam essa dinâmica entre eles acontecendo, né? É uma coisa muito de bate e afaga, bate e afaga. Até que o momento falou, vamos fazer um acordo. Isso aí é uma forma do quê? De falar, ó, segura a tua língua. Sim.
Cara, e é muito doido, né? Segura a tua língua. O que esse cara fez tão absurdo? Porque, tipo, assim, você deve ter pesquisado, vão ter coisas no documentário, mas assim, essa coisa de segurar e desse medo de dar a impressão que o cara fazia uns negócios muito loucos, assim, que, meu... Porque, por exemplo, não gosto que falem que o Zacarias era bissexual. Que, pra mim, sinceramente, tudo bem, eu tô falando aqui, né, nasci em 1990, pra mim, bissexualidade é um negócio totalmente normal, eu acho uma babaquice do cacete. Ele era isso, não torna ele menor, inclusive eu acho que torna ele maior. Porque, porra, você ser bissexual naquela época, ser artista e ter evidência que tem que fazer as coisas escondidas, você fala, mano, esse cara teve que aguentar uma pressão que torna ele maior. Exato. Entende? Não menor, que os caras estão pensando nisso, na verdade. Não arranha a imagem dele, tá achando que isso vai tornar ele pior, tá ligado? E eu acho uma bobagem. Então, o cara fica todo nesse show de luzes e fumaça pra esconder uma parada. Você começa a imaginar que o cara fez umas barbaridades, tá ligado? Que nem é... Assim, não me parece que seja o caso, Sim. tá ligado? Fez, Rafael? Ele fez barbaridades? Fez. Não, eu não digo fez, cara. Sinceramente, eu acho que não. Assim, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista. Tem uma história... também a gente colocou lá no documentário, não vou lembrar a data, mas foi naquela época que o Zacarias já tinha morrido, aí ficou uma coisa, ficou perdida, né? Porque tanto é que eu considero quando a morte do Zacarias o fim dos Trapalhões. Eles começam a fazer aquele Trapotel, Agência Trapatudo, Vila Vintém, uma série de coisas lá. E num dos períodos desse, quem começou a dirigir os Trapalhões foi o José Lavini, que foi o grande diretor depois do Cacete Planeta. Tanto é que nessa época aí nos cafundó do Brejo, parte dos redatores eram o pessoal do Caceta. Era de La Penha, os caras que escreviam os Trapalhões. Eles eram da TV Pirata e depois foram para os Trapalhões. E aí, no Cafundó dos Brejo, era um quadro no programa dos Trapalhões, só aparecia o Renato. Ele contracenava, se eu não me engano, com a Letícia Spiller, Roberto Bom Tempo, enfim. Era uma história do interior, tal, não sei o quê. E naquela época se especulava, por que o Dedé e o Mussum não participam desse quadro? E por isso que é sempre importante, quando você vai fazer um negócio, você aprofundar tal, porque você fala, se o cara te falar uma coisa, você fala, opa, peraí, naquela época vocês falaram outra. E aí eu entrevistei o José Lavini. Falei, o que aconteceu, né, cara? Naquela época lá, na imprensa, na época, o Renato falava assim, é uma opção dos redatores e do diretor. Então ele tirou o corpo fora. Daí eu falei, ele falou que foi você que ele falou, você acha que eu tenho esse poder? Quem que manda nos Trapalhões? Renato. Se o Renato quer o redator tal, é o redator tal. Ele que monta a equipe, ele que manda. Ele pediu, o José Lavini falou isso pra gente. Tanto é que depois que ele falou, eu falei, puta que pariu, eu nunca falei tanto na minha vida, eu tô fudido. Ele falou assim, o Renato Aragão, ele pediu a demissão do Dedé e do Mussum. Demissão, não é? Demissão. Você fala, caralho, meu, os caras lutaram com ele o tempo todo e vai pedir a demissão, a cabeça dos caras. É muito cruel. Então, assim, daí você fala nesse aspecto. Isso eu acho foda. Entendi. Isso eu acho foda. Fala, porra, que sacanagem, né, cara? Ou se não fala com os caras, fala, puta, eu tô pensando em outra coisa, cara, faz outras coisas vocês e eu monto aqui uma outra equipe, entendeu? Mas pedir a cabeça e não assumir isso, eu acho... Então, nesse aspecto, isso eu acho muito errado. Sim. Muito errado dele. Mas... O fato dele chegar, que eu contei isso também, dele ter se apaixonado por uma técnica lá e ter fumado maconha com ela, não sei o quê, não tem nada demais. Entre outras mocinhas que ele ficou tal. Conta mais um aí, meu. Vamos produzir um corte bombástico aí. Mas assim, podcast, era um cara que se valia da fama mas nesse aspecto da demissão, eu acho horrível. O resto, cara, o que ele fez, todo mundo
Passível de fazer. Se apaixonar por outra pessoa mesmo, casado, e se encantar e ficar com outra, sair com a protagonista de um filme, entendeu? Tudo isso, você fala, porra, eu poderia fazer. Você poderia fazer, ele poderia fazer.